Bem, então, esses dias eu tava, como eu gosto de fazer, né, dando uma olhada no canal lá do Fernando Floripa, que é parceiro aqui da Machine, e eu vi ele falando que agora ele tá com um carro elétrico e tava carregando o carro em um ponto de uma empresa chamada WeCharge. Então, aquilo ali chamou a minha atenção, né, porque é um tema que eu confesso que eu olho de vez em quando, né, mas que eu ainda não estou muito por dentro. E eu acho que o pessoal que está vendo a gente, se ainda não está, com certeza tem que olhar para isso. Pelo menos comecei a fazer umas pesquisas, né, para a nossa conversa, e eu vi que pelo menos 10 montadoras já anunciaram que até 2030, boa parte, né, dos seus veículos vão ser elétricos ou híbridos, entre elas a Renault, a General Motors e a Nissan. E no mercado do transporte por aplicativo também é diferente, né? A Uber, ela já anunciou que em 2030 não vão ser mais permitidos veículos com motor a combustão. Então, para conversar sobre esse assunto, ninguém melhor que o Matheus Maia, gerente de eletrificação da WeCharge. Matheus, obrigado por ter topado conversar com a gente. E para começar, eu queria que você apresentasse a empresa, o que afinal de contas, é a WeCharge. Boa tarde. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite aí, né, Vinícius? É um prazer aí falar um pouco sobre a WeCharge, sobre um pouco o que a gente vem desenvolvendo, né, até aqui. Então, bom, inicialmente, né, a WeCharge, então, ela tem aproximadamente aí 1 ano e meio de existência, né? A gente querendo ou não, bem novos, mas a gente já está conseguindo gerar um impacto bem interessante, né? Então, a WeCharge, ela é uma rede de eletropostos, certo? A nossa missão aqui, né, é melhorar a experiência de recarga dos motoristas, né, de veículos híbridos plug-in elétricos. E a gente vê que a nossa demanda, né, tá a princípio em três lugares, né? É na casa das pessoas, né? Então hoje a WeCharge é uma distribuidora da Wallbox, por exemplo, né, que é uma fornecedora de carregadores da Espanha. Né? A gente tem também um carregador da marca WeCharge. Nós somos uma rede pública, então nós temos carregadores nas ruas, né, como o próprio Fernando da Uber ali já utilizou. Então, carregadores em lugares públicos, né, semipúblicos, então shoppings, hotéis. Estamos agora expandindo para as rodovias, né, para ter carregadores rápidos também, para atender essa principal demanda de uma viagem um pouco mais longa do veículo elétrico. E nós também temos uma recarga privada, né, então fazemos a gestão da cobrança de recarga nos condomínios, né, condomínios residenciais, comerciais, para justamente acabar também com essa dor aí do morador de prédio que quer ter um carro elétrico, mas que, né, por conta de um síndico, de uma assembleia, enfim, tem essa questão ali do rateio de energia. Então, a gente acaba trabalhando em tudo que envolve aí a recarga de um veículo elétrico, seja na rua, em casa, no trabalho, né, e aí garantir essa experiência, assim, né? A gente não quer falar muito sobre, não digo que a gente não quer falar muito, mas o nosso grande foco não é volume e sim qualidade, né, nesse atendimento e numa experiência de recarga. Então, o que eu costumo sempre falar, o que a gente gosta de fazer é pegar um estacionamento, né, aquela tomada perdida no canto escuro lá do estacionamento e transformar num espaço de recarga WeCharge, né, realmente numa experiência onde ele usa o nosso aplicativo, encontra o carregador, desbloqueia, né, tem toda ali uma interatividade, uma conectividade que até então, né, a gente via que era um pouco mais dificultada, e gera aí uma interface, uma experiência tanto melhor para o usuário, quanto para o ponto de recarga, né, para o dono do local, ou até para o dono do carregador, né, seja uma montadora ou uma empresa de energia. Então, esse é um pouco da WeCharge. Não, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas indo até para um ponto mais geral, sobre realmente ter um carro elétrico, na sua experiência e na sua visão do mercado, ainda é caro ter um carro elétrico no Brasil? Então, quando a gente fala, principalmente em veículos mais populares, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar um Renault Kwid, né? Que hoje é o elétrico mais barato do Brasil, se não me engano, né? Então, 150 mil. Quando a gente vai comparar ao modelo a combustão, que é 70, 80 mil reais, né? A gente está falando quase do dobro, né? Então, tem uma grande diferença, sim. A gente vê que, né, as montadoras estão trazendo veículos mais acessíveis, né, e cada vez mais baratos. A gente tem, acho que um grande exemplo também, que é a Volvo, né, que vem desde 2020, 2021, trazendo todo o seu portfólio 100% elétrico, né, digo, ou híbrido ou elétrico, mas sem
sem o modelo 100% a combustão, isso já é uma grande quebra aí de paradigma. Mas o que eu ia comentar é que, por exemplo, quando a gente pega esses veículos mais premium, né, como a Volvo, a gente vê uma pequena diferença, né, entre o veículo a combustão e o veículo elétrico. Então, né, hoje a Volvo já tem a XC40 P6 ali a R$ 300 mil. Se a gente for pegar um modelo talvez concorrente a combustão de outra marca, ele vai estar bem próximo. Né? Então, é questão de tempo até que o veículo elétrico, né, a gente já tem estudos aí que comprovam, acho que 2024, 2025, se eu não me engano, o veículo elétrico já vai estar no mesmo preço e até ultrapassar a combustão. Né? E aí a gente também tem algumas outras iniciativas de tornar a eletrificação mais acessível, como a própria conversão de veículos. Né? Então, converter um carro a combustão em carro elétrico, essa é uma outra iniciativa que está vindo bem forte aí no mercado. A gente está vendo algumas startups se lançando, então a gente vê que, aos poucos, né, o veículo elétrico vai se tornar uma realidade cada vez mais para a sociedade brasileira. Assim. Isso até que eu ia perguntar. Você acha que existem, então, medidas que podem ser tomadas para a mobilidade elétrica ela se popularizar mais no Brasil? Com certeza, assim, eu vejo que, claro, começa sempre com o indivíduo, né, da gente querer ter uma mobilidade mais sustentável, mas quando a gente fala de mobilidade elétrica, eu acho que esse é um dos grandes, assim, que eu fico muito otimista e que eu gosto bastante, é que não é só uma questão ambiental, sabe? Quando a gente fala em carro elétrico, a gente está falando de um custo operacional menor, né, porque é menos manutenção, a energia é mais barata que a gasolina, né? No Brasil a gente tem uma matriz energética bem limpa também, então consegue vir ainda de uma matriz mais verde. Tem a questão da experiência, né, da dirigibilidade. Né? Todo mundo que já dirigiu um carro elétrico sabe como é essa experiência e é difícil, né? Não conheço ninguém que dirigiu um carro elétrico e que comprou um carro elétrico e quis voltar para combustão. Assim, eu vejo que, ou se tem, essa é uma porcentagem bem baixa. Então, assim, eu acredito que com esses veículos elétricos cada vez mais baratos, é questão de tempo até as pessoas começarem a se aventurar. Claro, tem o híbrido, né, que é uma boa opção para fazer essa transição, por ser mais barato, também por ter essa reserva aí da gasolina. Mas eu vejo que, assim, quando a gente fala de ações públicas, né, e ações que vão impactar, de certa forma, o mercado, eu vejo que tanto o governo quanto empresas que tenha talvez o seu core ali, né, sua atividade principal, a logística, ou algo que envolva o setor automotivo, essas empresas, esses setores públicos eletrificarem suas frotas, né? Então a gente tem grandes exemplos, principalmente no setor público, né, se não me engano, São José dos Campos, a Guarda Civil Municipal em 2018 fez uma compra aí de veículos elétricos, se não me engano, da BYD, e 3 anos depois, em 2021, eles comemoraram 2,5 milhões de reais economizados nos cofres públicos, né? 1,5 milhão de combustível e 1 milhão de manutenção, que eles economizaram. Então, a gente tem um grande exemplo de modelo de negócio sustentável, né? Porque não é só emissão de CO2 que a gente está evitando, e sim gastos, né? Desperdício de dinheiro público também. E aí, quando a gente fala em empresas, querendo ou não, né? Aqui em Florianópolis, a gente, em Santa Catarina, em Florianópolis, querendo não está bem posicionado, né? Como em questão de frota, né? A frota elétrica de Santa Catarina é uma das maiores do país, acho que só pede para São Paulo, acho que está bem equiparado aos outros estados, mas em São Paulo, onde o volume é muito maior, é muito normal tu tá andando na rua e ver um veículo de entrega elétrico, né? E com isso, com o tempo, a gente, tem um ônibus elétrico, tem um veículo de entrega, esses veículos de serviços que estão mais no nosso dia a dia nas cidades, a gente começa a entender que isso, na verdade, falta pouco para se tornar uma realidade, né? Quando a gente vê que não é só o carro premium, não é só o carro de luxo, mas sim é um modal que está inserido aí em diversas áreas da sociedade, querendo ou não. Então, quando se fala o que falta, né, o que precisa para a gente conseguir tornar isso mais palpável e tornar uma realidade, eu vejo que, claro, tem ação individual, né, de querer buscar uma mobilidade mais sustentável, mas que tem incentivos de ser mais econômico e uma dirigibilidade melhor, mas quando a gente pega as empresas e o setor público, a gente vê aí grandes benefícios, né, grandes incentivos para eletrificar suas frotas. Claro, tem questão de lei aí né, isenção de PVA, agora também tem isenção, se não me engano, de impostos de importação, mas ao mesmo tempo a gente tem uma indústria nacional que está se preparando aí para a mobilidade elétrica. Então, eu acho que a gente tem que também valorizar
esse desenvolvimento nacional de tecnologia, porque o Brasil tem, sim, capacidade de se tornar um grande polo de desenvolvimento de mobilidade elétrica. É um comentário que eu até vi alguns motoristas de aplicativo fazendo, né? Motoristas que migraram, né, de um carro a combustão para um veículo elétrico, que a princípio realmente o investimento ele é mais alto, mas com o tempo, em pouco tempo até o preço que eles gastariam com combustível ou com a própria manutenção do veículo acaba compensando, né? E você falou aí do caso da BYD. A BYD ela tem uma parceria com a 99, né, para migrar para a criação de veículos elétricos, né, para a mobilidade urbana. E, como eu estava falando no início, né, a gente tem o caso da Uber, que até 2030 pretende que todos os veículos não tenham mais veículo a combustão. E eu queria, então, trazer para o pessoal que está vendo a gente, né? A gente tem um público forte de motoristas de aplicativo e donos de aplicativos locais. Aí eu queria que você falasse para esses dois públicos, que você explicasse, que você assim, vendesse a mobilidade elétrica para eles. Quais são as vantagens de adotar a mobilidade elétrica para um motorista de aplicativo e como que um dono de um aplicativo regional pode ver esse exemplo dessas multinacionais e participar dessa transformação? Perfeito. Pô, então, assim como antes o Fernando fez aí uma excelente propaganda da WeCharge usando um carregador, eu faço uma propaganda aí do Fernando que, se não me engano, no vídeo que ele comenta sobre a WeCharge, ele até mostra que ele tem uma planilha, né, de acompanhamento de gastos, e eu acho que quando a gente fala, assim, né, Vinícius, quando a gente fala em automobilismo, enfim, tem muito o paixão e tem o racional, né? Quando a gente fala em mobilidade elétrica, muita gente fala, e o ronco do motor, etc e tal, né? Mas, e aí, quando alguém fala isso, eu comparo a sensação do torque, né, da velocidade do motor elétrico. Mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, nessas relações, nesses estudos, a gente consegue, na parte racional, provar por A mais B que o custo operacional de um veículo elétrico ele é muito menor, né? E o valor que ele agrega à experiência do usuário, né, que pô, às vezes é a primeira vez que essa pessoa vai andar de carro elétrico, vai ser através do seu aplicativo, né, ou através do seu carro, né, fazendo essa viagem. Eu acho que tem também um valor que vai além do financeiro, que é da gente disseminar a mobilidade elétrica, é de estar experimentando novas tecnologias, que eu acho que é muito interessante a gente conseguir impactar na sociedade, né, e na vida das pessoas. Mas quando a gente fala focado aí nos motoristas e em donos de aplicativos, né, talvez mais regionais, a gente vê essa movimentação da 99, da Uber, com uma aliança, né, pela sustentabilidade. Se eu não me engano, esse é o projeto da 99 também, mas de maneira com que o aplicativo talvez dê um apoio, né, para o motorista ter esse veículo elétrico. Então, daqui a pouco, né, o aplicativo compra esses veículos elétricos, ou faz um financiamento e consegue fazer uma assinatura para o motorista. O motorista vai pagando em parcelas pela economia que ele gera. Então, pô, se a economia que eu consigo ter dirigindo um carro elétrico é maior do que a prestação para eu ter um veículo elétrico, a conta fecha, né? Eu consigo ter um lucro operacional. Então, claro, quando a gente fala realmente na prestação de serviço, eu posso ter a coisa mais verde do mundo, mais bonita, mais linda, mas se não for economicamente viável, não fecha a conta. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que, além da gente ter uma conta que fecha, a gente ainda tem a possibilidade de transformar o país onde a gente vive, sabe? De começar a fazer parte dessa transformação, da gente ser realmente um player aí, um agente transformador que vai, pô, quase que eu sinto muito orgulho de estar participando desse movimento, de falar, pô, eu participei da transição do carro a combustão ao carro elétrico, né? Uma vez eu conheci um dos primeiros Ubers que teve o veículo elétrico, né, um veículo elétrico Uber aqui em Florianópolis, encontrei ele num carregador, e ele comentou, pô, eu sou o primeiro cara que tem carro elétrico aqui, pô, eu fui o pioneiro, pô, eu tô testando, tô conversando, tô ensinando, né, isso tem isso gera um impacto, né, gera uma experiência legal para as pessoas também. Então, assim, eu vejo que é um pouco de cada, sabe, e a gente consegue, sim, fazer negócio né, consegue gerar um modelo de negócio sustentável, e não é à toa que está todo mundo investindo nisso, né. Claro, pode ter gente que fala, uma moda, né, isso vai passar, mas quando a gente fala em modelo sustentável, né, daqui a pouco, né, o motorista de Uber
bota painel solar na sua casa, ele gera a própria energia, consegue ter um custo por quilômetro rodado cada vez menor, né? E claro, toda a pegada de responsabilidade pela sua pegada de carbono. Então, assim, eu na minha visão, vejo que é só benefícios, assim, fazendo as contas, né, e buscando esses parceiros corretos, eu acho que tem muito potencial para gerar bastante frente de negócio, né? Então, pô, através de financiamentos, através de leasing, assinatura, né, fazer parcerias, por exemplo, com a própria WeCharge, para esse parceiro, para esse motorista do aplicativo ter um cartão ou ter a conta e fazer a recarga por mais barato, ter desconto, enfim, a gente consegue criar todo um ecossistema que gere, né, gere valor para isso, né? O nosso grande objetivo é girar essa roda, né, fomentar o mercado. Então, o que a gente puder fazer de parceria, a gente é muito interessante também. Eu ia puxar justamente esse ponto. Então, por exemplo, o dono de um aplicativo que está vendo aí o nosso papo, se ele quiser entrar ter algum tipo de parceria com a WeCharge, como é que funciona isso? Eles contratam um carregador de vocês para ter lá na sede deles? Como é que funcionaria uma parceria entre um aplicativo e a WeCharge? Perfeito, eu vejo que tem várias maneiras, eu acho que pode entrar em contato comigo aí através, né, não sei se o Vinícius pode deixar meu contato depois, através das redes sociais, mas que, assim, eu vejo que tem diversas possibilidades, né? Como tu comentou, tem a possibilidade de ter um carregador na base desse parceiro, né, ou até mesmo na casa do motorista, porque a gente tem estudos aí que mais de 80% das recargas são feitas durante a noite na residência ou na base daquele carro, né? E aí tem um tipo de parceiro. Então aí a gente tem, né, já um modelo, né? A gente pode tanto alugar ou vender esse equipamento e gerar prestar todo o serviço de manutenção, monitoramento que a gente tem através da rede, atendimento ao cliente. E também tem a possibilidade da gente criar essas rotas onde o motorista ele tem algum incentivo, ou algum desconto, ou, enfim, algum benefício de parar ali e carregar durante a sua pausa, né? Então, daqui a pouco, o motorista fez a volta, né, o turno da manhã, para almoçar, deixa o carro carregando, né, ganha desconto no restaurante, ou daqui a pouco ganha desconto na própria recarga, né? O nosso grande objetivo é fazer essas parcerias acontecerem também. Então, a gente fica aí à disposição, acho que tem bastante potencial para, né, a gente fazer acontecer. E como a gente está falando, já existem realmente muito fora do Brasil, né? Um caso que eu lembro agora, eu acho legal o pessoal pesquisar, inclusive lá no nosso site a gente fala sobre isso, que é o Uber Green. Nos Estados Unidos eles têm justamente, né? Toda a corrida do Uber Green, que é feita com veículos híbridos, né, ou elétricos, ele é $1 mais caro do que uma corrida Uber X tradicional. E esse $1 a mais vai para 50 centavos, vai direto para o motorista, e os outros 50 centavos vai para um fundo da Uber que ajuda, né, esse movimento de transformar a mobilidade elétrica, né? Sim. Então, eu vou deixar os contatos aí da WeCharge. Eu achei interessante aqui um ponto que vocês falaram que vocês têm as soluções empresariais, né? E que existe monetização do carregador. Como é que funciona essa situação da monetização do carregador? Perfeito. Bom, a WeCharge, né, a gente usa um aplicativo que ele permite a monetização. Então, a gente foi um dos pioneiros no Brasil, junto com outras redes, claro, mas a fazer a cobrança da recarga, né? Até então, as recargas eram, né, sempre gratuitas, mas onde a gente via que o que acontecia era que o serviço da recarga, às vezes, era precário, por conta de ser gratuito. Não tinha uma manutenção, não tinha um atendimento, acontecia qualquer problema, o usuário não tinha para quem pedir socorro, basicamente. Então, a gente começou com a cobrança da recarga. Ainda assim, é muito mais barato do que o combustível, né? Eu já deixo bem claro, mas a cobrança ela vem muito para tornar esse modelo sustentável, né? Porque se você não paga na recarga, tem alguém pagando. No caso, é o posto de gasolina, ou é o shopping, né? Que está querendo atrair esse cliente. Então, assim, no momento onde a gente sai do marketing, ou seja, sai da etapa de transição onde era para atrair o cliente e vem para uma área agora de consumo, muito giro, né, bastante energia sendo consumida, é necessário ter uma cobrança, né? Claro, ela pode ser hoje, claro, quando a gente começou era uma cobrança bem simbólica, justamente para a gente testar o modelo, enfim, e a gente viu que no começo os nossos clientes eles preferiam
pagar pela recarga de qualidade do que ficar à mercê de daqui a pouco dar um problema no carregador, ou enfim, eles iam no carregador gratuito, não funcionava, voltavam para o nosso. Então a gente via que isso era algo que ia acontecendo. Então, para as empresas que, por exemplo, rede de estacionamento, ou shopping, enfim, diversos lugares que são potenciais pontos de recarga e querem começar a também ter né, monetizar ou fomentar o mercado, na verdade, a gente oferece essa conexão do carregador na rede WeCharge, que possibilita a cobrança. E aí a cobrança fica de acordo com o local, se o local quer dar de cortesia ou se ele quer cobrar a recarga. Né? Ah, entendi. Então, voltando para o caso dos clientes da Machine, por exemplo, aqui, acho que na Uber na 99 a gente não tem muita imagem, mas o que acontece muito nos aplicativos regionais é que muitos deles têm sede, então que os motoristas vão lá para fazer um lanche, para descansar um pouco. Então, essas empresas poderiam, por exemplo, colocar um carregador lá e monetizar essa recarga. Perfeito, poderiam monetizar, por exemplo, como eles vão estar no mapa, né, no aplicativo da WeCharge, daqui a pouco, para carregar lá é X reais, mas se tu é um motorista parceiro, tá na metade do preço, tem um desconto. A gente tem como criar, né, esses mecanismos também para beneficiar os parceiros e os usuários desse ponto de recarga. Né? Então, às vezes também, o local quer dar essa cortesia para o cliente dele, mas não quer que alguém de fora venha e deixe o carro carregando ali e impeça que o cliente use. Então, às vezes, essa maneira de cobrança também separa quem realmente precisa para daqui a pouco uma recarga de conveniência também. Né? Então, isso tudo são coisas que, claro, o mercado vai aprendendo, vai testando, vai entendendo como é que funciona, mas é aquilo que eu sempre falo, assim, para esse modelo de recarga funcionar no Brasil, tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para o ponto de recarga, né, que dá energia, tem que ser bom para a rede que opera os carregadores, porque, né, tem que ter um modelo de negócio sustentável, e tem que ser bom para o cliente, para o motorista, né, não pode ser muito caro, senão ele não vai fazer essa recarga naquele local. Muito legal, Matheus. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Vou colocar aqui as informações na descrição, também dentro do nosso site. Se você aí é ou motorista de aplicativo, ou se você é dono de um aplicativo de transporte, então vá conversar lá com a WeCharge, porque pelo que a gente está falando aqui, tem muita oportunidade nesse mercado, né? Matheus, muito obrigado aí pelo seu tempo. Show. Obrigado aí, Vinícius, pelo convite. Foi um prazer aí. Fico à disposição do pessoal aí também. Beleza? Valeu. Grande abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.